Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa! Pessoal, estamos de volta para gravar o 9º episódio da 2ª temporada do nosso podcast, O Caderno que virou empresa. E ó, que maravilha, né? Estamos chegando ao final da 2ª temporada. Vamos gravar hoje o episódio número 19, o 9º da 2ª temporada. E eu fico muito feliz com a repercussão que o nosso projeto está tendo junto à classe empresarial, à classe empreendedora de São Luís. Todos os empresários que a gente conversa, comentam sobre trechos de entrevistas que eles assistiram, indicam entrevistados. Então, esse movimento que está sendo gerado pelo projeto Caderno que virou empresa está sendo assim, muito satisfatório. Graças a Deus, o nosso propósito, o propósito do nosso projeto está sendo entendido por todos e a gente está conseguindo criar essa aura de ajuda, de inspiração para todo mundo que assiste o nosso programa. E hoje, no 9º episódio da 2ª temporada, vai ser um episódio que não vai parar. Vai ser um episódio mesmo frenético, porque o meu entrevistado hoje é daqueles caras que não para. Um cara que eu tenho aí uma admiração absurda por ele, além de ser aí um grande empreendedor, é um craque do nosso futebol. Então, vou passar aqui agora, sem mais delongas, para apresentar. Seja bem-vindo, meu amigo Fábio Henrique. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Eu tenho certeza que as pessoas que já passaram por aqui contaram histórias reais, e não é aquela história de arrasta para cima. São histórias de empreendedores que, com muito sacrifício, muito suor, conseguiram empregar sua marca no nosso mercado. Oh, que maravilha! E, assim, o Fábio, ele é uma pessoa que é muito querida no meio empresarial de São Luís, né? Assim, você não tem ninguém que tenha uma vírgula para falar alguma coisa aí de ruim do Fábio, né? Aquela pessoa mesmo contagiante, para cima, alto astral. E eu tenho certeza que agora nós vamos começar a conhecer aqui histórias de bastante inspiração. E para começar, aquela pergunta de sempre, né? É aquela pergunta que a gente já começa o programa já indo lá mesmo a fundo na história. Fábio, quando foi que o trabalho começou na sua vida? Bom, Mike, o empreendedorismo na minha vida, ela se iniciou já dentro de casa, né? Então, meus pais, bastante empreendedores, e aí meu pai, por uma trajetória dentro de uma empresa privada, soube empreender, né? E aí, logo dos meus 10, 11 anos, a gente, através de uma oportunidade, meu pai colocou um supermercado, um mini mercado, aqui no Quatraque, chamado Mini Box Trevo. E o nome do Trevo, de fato, ele vem da origem de um time que ele já tinha, que já se confraternizava com seus amigos, jogando bola no final de semana, e com isso ele transformou o nome do time no seu mini box. E ali, de fato, foi a base empreendedora que eu tive, que eu carrego até hoje. A parte de negociação, a parte de responsabilidade, e até parece engraçado que eu sendo o mais novo dos filhos, dos 4 filhos, meu pai sempre me cobrou muito, né? E aí a gente, às vezes, sou dono do negócio, sou filho do dono, mas, de fato, de lá já vem os ensinamentos do empreendedorismo, né? E a gente só consegue reconhecer isso no futuro, quando a gente se depara com algumas situações que, de fato, a gente foi construído, forjado na força e no trabalho. Então, a sua vida aí, o mosquito do empreendedorismo já picou você lá na empresa do seu pai, no mercadinho Trevo, né? Você começou lá a fazer as suas atividades profissionais. Você lembra o que era e com que idade? Na verdade, acho que
12 anos, 11 a 12 anos, e de fazia tudo. Do caixa, repositor, arrumava depósito, entregava panfleto. Naquele período, eram os panfletos que a gente entregava, e o panfleto a gente entregava na madrugada. Tá? Quando fechava o supermercado, a gente pegava um grupo de amigos e trabalhadores lá do nosso comércio e fazia a entrega dos panfletos na madrugada. Logo depois tinha pizza, ia para casa e novamente retornava para o trabalho. E muitas vezes também, às vezes a gente arrumava o depósito na madrugada, porque às vezes não tinha tempo durante o dia, e só ia em casa, tomava banho e voltava novamente. Né? Então, assim, eu costumo brincar e dizer que meu pai me criou de fato como um grande homem e nunca fugindo do trabalho. Né? Eu brinco que ele não criou uma dondoca, porque ele poderia dar essa oportunidade para a gente e nos blindar, nos proteger de tudo, né? E aí, se não foi esse o papel dele. De fato, a gente aprendeu muito nesse período no comércio. Pô, que maravilha, né? Então, já veio de casa aí essa inspiração empreendedora, né? Você, desde novo ali, já pôde ter oportunidade de ver ali como seu pai conduzia o negócio e ir atuando, né, em todas as áreas ali do mercadinho Trevo, né? E aí, o que veio depois? Qual foi a sequência dessa jornada empreendedora do Fábio? Bom, a gente passou mais ou menos uns 7, 8 anos com o comércio, e no ano de 2003 o comércio veio a fechar. E assim, quando o comércio fechou, foi no período que minha atual esposa hoje, né, ficou grávida do nosso primeiro filho. A gente com 17 anos, e aí fechou mais ou menos no período de outubro, e a gente ganhou o neném em dezembro. Né? E aí, então, foi um grande desafio para a gente, principalmente tendo uma base, já de fato uma estabilidade, vendo o comércio fechar, e aí eu tive que de fato trilhar outros caminhos, né? E aí, quando eu falo que meu pai me criou de fato para os desafios da vida, nesse meio tempo eu fiz muita coisa. Entre elas, eu vendi consórcio, vendi plano de celular da Amazônia Celular. Olha que isso vai denunciar a minha idade, né? Que plano da Amazônia Celular. Eu já fui maqueiro de hospital, né? Então eu fiz muita coisa, e é importante o seguinte: tudo isso contribuiu para o Fábio que está aqui hoje. Né? Então, às vezes, eu me lembro na época de ser maqueiro de hospital, trabalhei durante 9 meses e foi um grande aprendizado, principalmente que a gente percebe que a vida é apenas um fio. Aí tem muita gente que quer ser muita coisa, então nesse período eu peguei defunto, eu tive que levar defunto para a bancada, e aí a gente começa a perceber que a gente precisa aproveitar muito bem essa vida nossa, né? Mas de tudo contribuiu para essa jornada. Né? E aí, nesse período, dentro do hospital também, eu comecei a fazer o curso de Técnico de Segurança do Trabalho, no qual me formei. E é engraçado que nessa formatura, eu fui o aluno que fez o pronunciamento, e esse pronunciamento foi dentro da associação comercial. Né? Então, não imaginava que logo, algum tempo depois, me tornaria empreendedor e, de fato, e hoje sou um associado, como também sou da AGE e de outras entidades empresariais. Pô, maravilha. Então, 17 anos de idade, a empresa do seu pai, na qual você atuava desde os 12, fecha, e aí você ali, às vésperas de ter o seu primeiro filho, né, um jovem, né, você nem 18 anos tinha ainda, e aí você veio o quê? Vendedor lá de planos da Amazônia Celular. O Amazônia Celular é antigo, viu? Amazônia Celular é antigo. E maqueiro de hospital. Como é que pode, né? Qual foi aí como foi que essas oportunidades aí se interligaram? Fiquei curioso agora. O que é que veio primeiro? Primeiro foi a parte da telefonia, né? Depois vendi consórcio também pela Alvepar. E aí, logo depois, surgiu essa oportunidade de ser maqueiro, porque as outras oportunidades estavam vindo muito bem. E aí, as pessoas até pensam assim, mas ser maqueiro? Eu costumo dizer o seguinte, olha, meu filho, depois de nascido, ele está de boca aberta. Ele não quer saber de onde é que vem comida, ele quer comer. E se despir de vaidade, e às vezes para dar um passo para trás, para dar um salto para frente, foi isso. Porque na trajetória, às vezes a gente imagina que a gente perde tempo com alguma coisa ou outra, mas são esses caminhos que vão trilhando o nosso futuro. E logo depois de ser maqueiro, assim que eu fui desligado, surgiu uma oportunidade que me trouxe até hoje onde eu estou aqui. Mas eu pergunto, se eu tivesse trilhado um outro caminho, qual que seria o meu futuro? E às vezes a gente começa a olhar para trás e acha que foi muito fácil, mas aquilo foi necessário no período para que a gente fosse forjado de fato para encarar os desafios do futuro. Né? Então, esse período de ser maqueiro foi muito emblemático para mim, principalmente que eu comecei a perceber que a vida é uma linha muito tênue. Você começa a perceber que os maiores sonhos estão no cemitério.
muitas pessoas, de fato, parte dessa vida, a gente passou por uma pandemia, a gente vê isso, que tem pessoas que querem fazer algo e às vezes não conseguem. A gente vê pessoas que vê partindo que ainda poderia fazer muito mais. E aí, quando, nesse período, estava na emergência, que é justamente quando as pessoas clamam por saúde, a gente começa a perceber quanto é importante aquilo que está na nossa volta, né? Que a primeira coisa que a gente pede ajuda é para Deus, né? Mas a gente, às vezes, não sabe agradecer para Deus o nosso dia a dia, né? Então, que a gente possa ser muito grato por tudo que a gente tem. E assim, e nesse período, de fato, e aí eu e com minha esposa, a gente passou muita dificuldade. Muita dificuldade. Quando eu falo que minha história empreendedora, ela nasce dentro do Mini Box Trevo, com os meus pais, mas muito daquilo que eles me ensinaram. Nunca me trataram como somente o filho. Não, de fato, a gente tinha que trabalhar, tinha que, de fato, ralar e ralar muito para ter o nosso pão de cada dia. E aí eu brinco que quando o comércio fecha, se tivesse me criado como uma dondoca, de fato eu estaria escolhendo algumas coisas. E aí, de fato, a gente com 17 anos, tendo o primeiro filho, enquanto amigos meus tinham escolhas de ir para a festa, eu não tinha essa escolha. E não me arrependo disso. Porque, de fato, eu já tinha um filho e a gente tinha muita responsabilidade sobre ele. E no qual, hoje, a gente já tem uma família muito bonita, com os três filhos. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas é com a mesma mulher? Porque parece que o normal, de fato, pela ser muito novo, parece que, de fato, você não tem uma responsabilidade, deixa a mulher e vai querer construir outra coisa. Não, de fato, é com a mesma mulher. E, de fato, essa trajetória, de fato, dentro do empreendedorismo, dentro até mesmo do aspecto pessoal também, devo muito à minha esposa, que sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo. Tive muito apoio familiar, tanto dos pais dela quanto dos meus pais. E, de fato, a gente trilha esse caminho, Michael, com muita dificuldade, mas entendendo que apenas o trabalho vai dignificar o homem, né? Então, não tem aquela história que a gente brinca, né? Não tem aquele arrasta para cima. As pessoas no meio hoje muito digital quer estar muito se assemelhando a uma fantasia que os outros mostram. E todos que passaram aqui, é quase unânime que o que fortalece é o trabalho. E muitas das vezes a gente não é entendido pelos outros, às vezes a gente é questionado até às vezes pela família, que se trabalha muito, né? Mas se a gente de fato quiser passar por essa terra e deixar um legado, é em cima de muito sacrifício mesmo. As pessoas, Mike, querem ter aquilo que você tem, mas não quer fazer o que você faz, né? Então, assim, a gente, desde muito novo, aprendeu o seguinte, pô, se for para viver nessa vida, e um dia a gente vai partir. E como é que a gente vai ser lembrado quando isso tudo acabar? Como é que as pessoas vão falar da gente? A gente tem muitos erros? Tem muitos erros. Mas também tem muitos acertos. E a gente tenta fazer sempre o diferente. É justamente ter aquela ideia, de fato, que possa mudar uma rotina, que possa mudar um cenário. Se você percebeu, isso que você faz aqui no seu podcast é justamente uma mudança de paradigma. Porque, de fato, a gente não é de eterno, mas aquilo que você está criando de conteúdo fica. E as pessoas vão lembrar de tudo aquilo que foi feito. E o que é mais importante, eu sempre valorizei muito, é o empreendedor maranhense. Ou então aqueles empreendedores que chegaram aqui e foram acolhidos, como o nosso amigo Roberto, que também já passou por aqui. São pessoas fenomenais que amam esse estado. A gente não tem que ter esse espírito de vira-lata, dizer que o estado é muito pobre, é isso, aquilo, mas a gente tem que fazer diferença. E aí, através do empreendedorismo, através das nossas empresas, das nossas iniciativas, a gente quer mudar o mercado onde a gente está. E aí a gente tenta fazer tudo do possível e impossível para que isso aconteça. Maravilha, maravilha, show de bola. E aí, seguindo a nossa linha do tempo, temos ali o Fábio Maqueiro no hospital, onde conseguiu tirar tantos insights, né, muito bons para sua trajetória. O que veio após o Fábio Maqueiro? Logo após, surgiu a oportunidade para a gente ser um representante da Serasa Experian. Na época era um projeto piloto, que de fato era para atender contas do PME, né, micro e pequenas empresas, e a gente, no Brasil, tinha uma empresa que foi credenciada, e aí surgiu a oportunidade de estar me levando para lá para mim ser um vendedor, né? E, de fato, como eu já vinha do comércio, de fato, a gente já tinha um certo trato com o PJ, a gente lidava
com outros representantes querendo vender para a empresa do meu pai. E aí é bacana porque nessa experiência, principalmente, a gente começa a lidar com o meio empresarial, mesmo sendo muito novo. E aí eu me lembro nesse período, quando eu comecei no Serasa, também novo ainda, as pessoas diziam assim, o que esse menino quer dar dica de negócio aqui de Serasa, a parte financeira, para o meu negócio? E dentro desse período, quando surgiu essa oportunidade, eu tive que estudar muito para poder diferenciar de mercado. Para que aquele menino, quando chegasse, de fato, aquela figura do menino desaparecesse e viesse uma figura de alguém que pudesse ajudar dentro do seu negócio. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu disse, pô, vamos lá. Não é só para você ver que não que seja tão distante assim, mas de 2006, se eu não me engano, mas na época existia muito cheque. Se transitava muito cheque no mercado. E, basicamente, as nossas soluções era para fazer consulta através de cheque, né? Consulta, tanto a parte de consulta quanto a parte de negativação, quando o cliente estava inadimplente, mas vinha surgindo uma outra forma de pagamento, que era o boleto. E aí, de fato, eu estudei muito meios de recebimento, de pagamento, para poder entender, para que com o nosso trabalho a gente pudesse fazer uma consultoria que ele pudesse minimizar os problemas de inadimplência e conseguir aumentar seu faturamento. Mas nesse período, o grande problema era a idade. Era a idade. Porque muito novo, as pessoas tinham um certo preconceito, justamente dizendo isso. O que esse garoto vai estar ensinando para a gente? Então, assim, dentro desse período, acho que foi o período de maior aprendizado que eu tive, que dentre eles veio outras oportunidades, mas foi de fato que me forjou principalmente para o meio empresarial. E nesse momento, eu era apenas um vendedor, de fato. Logo após, me tornei o supervisor, o gerente, até sócio, sendo parceiro, né, da empresa, justamente por aquela dedicação e afinco que a gente tinha. Então, nesse momento, eu comecei a me relacionar muito com os clientes, pessoa jurídica, né? E aí, de fato, começa a nossa trajetória empreendedora, de fato, trilhando os caminhos solo, né? Mas aí, volto a dizer, muito em base tudo aquilo que eu aprendi lá no começo, né? E aí, com isso, a gente veio desenvolvendo esse trabalho. Engraçado que tem algumas pessoas que têm o contato salvo, Fábio Serasa. Eu, até hoje, Fábio Serasa. Fábio Serasa. E aí, isso é muito bom e é muito ruim. É engraçado que eu andava com uma pastazinha prateada. Eu comprei. Eu disse, pô, tem que dar tudo bonitinho, a pastazinha prateada. E tinha gente que me conhecia, pensava que eu passava o dia cobrando os outros. Porque quando era Serasa, justamente vinha essa parte de inadimplência. Negativação, pensava que eu passava o dia cobrando os outros. Mas, de fato, a gente sempre vendeu soluções, com o qual a gente vende até hoje, soluções para a classe empresarial, para poder fazer a concessão de crédito. Então, a gente dá as informações, né, através do nosso site, ele vai lá, consulta, e tem as informações para que possa avaliar se vale a pena correr esse risco, quais são os riscos que corre, e quando der problema, fazer a negativação. Ah, show de bola. Aí você vê o quê? Olha só. Sai lá o Fábio Maqueiro, ali você começa a sua trajetória na Serasa de baixo, né? Ali com 20 e poucos anos, né? Como você falou, tinha essa questão da idade, né? E aí vai tendo uma ascensão na Serasa até se tornar sócio do negócio e se tornar aí já de fato empreendedor, né? Sair de funcionário e se tornar um empreendedor no negócio Serasa. Como você disse, eu acho que eu te conheço há cerca de 10 anos e eu sempre aqui no meu celular sempre foi Fábio Serasa. Fábio Serasa, né? Sempre foi salvo assim o contato do Fábio, né? E aí nós temos ali o Fábio, então, que durante toda essa trajetória na Serasa teve esse crescimento e começou ali a virar o sócio do negócio. E aí o que veio posterior a esse momento do Serasa? Eu acho até engraçado que parece que cada marco na vida que a gente tem é o nascimento de um filho, né? Então, logo após empreender com 17, ter um filho com 17 anos, depois, de fato, ter que, de fato, galgar outros caminhos que a gente não planejava no passado. Em 2011, 2012, eu tive um problema com a sociedade, a gente desfez a sociedade e também minha esposa estava grávida. Segundo filho. A filha já. E aí, desfazendo essa sociedade, essa parceria, antes disso, surgiu uma oportunidade que a gente vendesse certificado digital pelo Serasa, né? A Alessandra Cisneiros, era gerente do Serasa, chegou, me chamou e disse, olha, a gente tem uma oportunidade que está
trazendo um novo produto, né, de tecnologia para poder fazer autenticação junto com a Receita Federal, Caixa Econômica Federal. E a gente tem o certificado digital como um produto. E a Serasa, nesse período, era a campeã do mercado. E ela disse, olha, eu acho importante que vocês também possam vender. E ela chegou, me chamou, e eu trouxe isso para a empresa, a gente avaliou que era uma boa oportunidade, e aí a gente começou a trilhar esse caminho. Só que logo após isso, desfazendo a sociedade, de fato, eu não tinha mais nenhum produto para vender. E aí vem a nossa segunda filha, a Maria Eduarda, e com isso surge também a gente poder, de fato, ter a nossa casa. Né? Então, nesse caminho de 2012 é um ano bastante emblemático para a gente, porque, de fato, Maico, a gente teve que recomeçar do -10. A gente já tinha um custo operacional que a gente tinha que poder se manter como família. Aquela fonte de renda que a gente tinha já não teria mais pelo problema. A gente tinha algumas outras fontes de renda que poderia suprir por um determinado tempo. Né? Então, nessa reconstrução, é bem emblemático para você a seu caderno. Para mim, é justamente uma mesa de plástico com 4 cadeiras. Ali, de fato, eu tive que recomeçar a todos os nossos projetos. Tanto a parte do Serasa Experian, quanto a parte também da certificação digital. O do Serasa tem algo bem emblemático, que assim que a gente fez sociedade, uma pessoa que tem eterna gratidão se chama William Flores, um parceiro que eu conheci em São Paulo, um cara meio no cantinho, todo mundo de blazer, ele com a jaquetazinha dele no cantinho. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ele e se transformou numa amizade. E nesse período crucial de 2012, eu tive um problema financeiro muito sério. E aí a gente já vinha conversado antes que ele queria que me chamar para o time dele. E eu gosto de honrar muito a palavra. Ele disse, olha, até esse momento com quem eu estou, eu não posso quebrar essa palavra. Né? E ele sempre me chamando para trabalhar junto com ele, porque de fato no Maranhão a gente sempre fez um bom trabalho nesse segmento. E aí eu disse, não, cara, acho que não é o momento. Mas no momento de dificuldade, ele foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Então, a gente é muito grato por tudo aquilo que ele apostou, e é um parceiro que eu tenho até hoje. E aí, às vezes, a gente costuma dizer o seguinte, que as pessoas que estão na nossa vida são pessoas que são anjos que entram. E o William é um grande parceiro meu, que de fato deu a oportunidade da gente poder recomeçar, de fato. E aí a gente recomeçou justamente nesse jogo de cadeiras lá, com a impressorazinha do lado, na cadeira, e a gente começou a empreender, de fato, retornando do zero. E com isso, é engraçado que nessa trajetória, minha filha pequena, ela sempre batia na porta, eu estava em ligação, batia na porta querendo entrar. Eu tenho uma foto muito bonitinha dela, que eu não sei se deve estar perdida, mas entre a cadeira tem um espaçozinho e ela meteu a carinha dela, querendo chamar a atenção para poder brincar. Então, era um período que eu ficava em casa e trabalhando. Era o home office, que hoje, de fato, é uma febre, mas, de fato, lá era por necessidade. E com isso, logo após, o mesmo William entendendo que a gente poderia crescer cada vez mais no mercado maranhense, e aí, de fato, entra como distribuidor do Serasa, no qual eu sou até hoje, né? Por isso que as pessoas me conhecem como Fábio Serasa. E logo também, após isso, a gente se reestruturou e veio a oportunidade novamente do certificado digital. E aí que vem o braço da CertRede, que é a empresa que a gente abriu. E com isso a gente começou a reconstruir. Ele disse, olha, Fábio, eu acho que já está no momento da gente dar um próximo passo, a gente ir para um local físico. Porque, de fato, naquele período eu conseguia fazer vários atendimentos, mas era humanamente possível eu sozinho conseguir fazer tudo isso. E a gente decidiu abrir uma loja. E aí foi justamente nessa loja, eu comecei a pesquisar vários lugares, e a gente conseguiu abrir lá no Golden Tower, que foi justamente o mesmo prédio que começou em Papu, e a gente se conhece desse período, né? E lá, vizinhos, muito tempo. E lá começou, de fato, a CertRede, tanto com a parte do Serasa quanto a parte do certificado digital, né? Porque o certificado é um produto obrigatório, todos precisam ter, mas, de fato, com um tempo muito escasso, às vezes as pessoas não conseguiam atender todos. Então, ó, é melhor a gente abrir uma loja, que a pessoa vá até lá. Então, assim, a gente consegue atender 100 clientes na loja, mas eu não consigo atender 100 clientes um dia, correndo por São Luís todo, por estado. Então, a gente não consegue. E aí, de fato, começa um outro salto, de fato, na minha carreira empreendedora, é justamente essa abertura dessa loja. E aí, de fato, a gente começa a ter o entendimento principal que a gente precisa se relacionar com os parceiros e amigos para que a gente possa ter esse crescimento. A gente costuma dizer, Maico, que a gente não consegue, às vezes, chorar as dores para o nosso funcionário, que às vezes ele não tem entendimento quais são as dificuldades.
E aí, a partir desse momento, quando a gente vai para a loja, a gente começa a se relacionar no mercado, a gente já tinha muitos amigos e parceiros, a gente começa, de fato, a trocar ideia, a gente começa, de fato, a fazer a diferença nessa nossa história empreendedora. Ali, muito legal. Eu cheguei lá em 2014 no Golden Tower. Tu lembra qual foi que tu chegou? Eu já estava lá, acho que desde 2013. Acho que 2013. Nós chegamos em 2014 lá no Golden Tower. Ficava primeiro naquela última sala antes da parte interna, né? E tu ficava ali perto da esquina, né? Da esquinazinha ali daquela Isso, não, a primeira era uma loja depois. Que lá no Golden Tower a gente mudou 3 vezes, né? A gente tava lá perto na loja 8, eu fui pra loja 5, que era a loja da esquina, e hoje tá na loja 11, que é em frente à recepção lá, que a gente dobrou de tamanho e de espaço lá. Mas pra gente é bem emblemático. Lá iniciando essa história empreendedora, a gente sempre conta com os amigos e parceiros, né? Então, assim, e aí um spoiler, né? Spoiler não, na verdade, uma revelação. A Epapu foi a primeira empresa que criou a marca da CertRede. Não sei se você se recorda. E eu até falava, Michael, é engraçado, até peculiar, disse, rapaz, eu acho que eu sou teu menor cliente. Né? Mas eu acho que você sempre acreditou na nossa trajetória, na história. E aí disse, olha, a gente precisa criar uma marca para a CertRede. E aí foi a Epapu que, de fato, criou essa primeira logomarca nossa, foi a Epapu. Muito bom nessa época. Eu lembro muito bem desse projeto. Dá um abraço aí pro meu amigo Jonathan. Jonathan aí, um cara que está sempre à frente desses projetos nossos de criação. E para nós ali, eu lembro que sempre era muito legal ali, de vez em quando você ia lá no escritório, a gente trocava uma ideia, né? Ia lá também, a gente conversava. E sempre a gente via no Fábio não uma fonte, por exemplo, de querer ser um cliente que eu pudesse lucrar com você. Mas o que eu sempre vi no Fábio, e também já vem aí da minha próxima pergunta para você aqui, eu sempre vi um cara que era muito agressivo no networking, né? Muito expansivo, né? Um cara que tinha, na nossa visão, um poder de se relacionar com várias empresas, né? Então, isso para nós também era muito interessante poder ter acesso ao networking que o Fábio formava ali a cada dia. E aí é justamente a pergunta que eu trago para você agora. Da onde veio, né, essa inspiração, esse talento tão grande em fazer networking? Minha mãe que... É até engraçado que minha mãe diz que até na época da escola, em qualquer coisa, eu tinha que estar no meio. Aí me chamava de pau de lata. Rapaz, parece um pau de lata, tudo quer estar no meio. E, de fato, eu sempre fui muito proativo a poder participar sempre de tudo, né? Mas, e aí volto a dizer, esse interesse em se relacionar com as pessoas vem muito dos meus pais, né? A minha mãe, mesmo sendo a filha mais nova, ela tem um espírito de liderança muito forte, né? Sempre gostou de resolver as coisas, sempre deixou à disposição para poder fazer as coisas. E o meu pai também, no meio empresarial, foi algo que eu vi muito, né? Desde muito novo, eu sempre vi os seus parceiros, os seus fornecedores ter muito respeito por ele, e além disso, ele se relacionava com todos, né? E quando se fala em se relacionar, não é apenas, de fato, com interesse. E a gente costuma dizer que a gente tem que ser interessante sem ser interesseiro, né? Porque às vezes as pessoas, o sistema expurga quem é interesseiro, né? Então a gente sempre tem o aspecto de querer ajudar o próximo, né? Mas isso, no meio empresarial, a grande virada vai ser principalmente quando eu entro na AGE, né? Na Associação dos Jovens Empresários, no qual também você entrou, foi um parceiro nosso também, e principalmente lá eu comecei a perceber que as minhas dores também eram a dor do próximo, né? Então a gente participou, na época, acho que foi em 2015, a gente teve uma eleição na AGE, no qual nosso amigo Jurandir Teófilo ficou como presidente durante 2 anos. Foi, né, o presidente que me apresentou a AGE, né? Foi através do Jurandir que eu entrei também estou até hoje na Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Isso, ele lembra que ele me visitou e disse, olha, tem um cara aqui, através do nosso relacionamento, vamos visitar o Michael. Aí depois foi o Marcos, aí vem essa cadeia. Mas principalmente esse grau de maturidade, de network, ele se aprofunda bastante na entidade depois que eu entro, né? Porque assim, uma coisa é você se relacionar com o seu parceiro, que é seu fornecedor. E a entidade nos proporciona a gente se relacionar no meio multiempresarial. Naquele meio que a gente se relaciona, e um outro meio que a gente poderia passar na cabeça, como é que eu poderia conhecer fulano? Às vezes não está no meu dia a dia, não está no meu network, eu não conhecia. Mas quando a gente entra na entidade empresarial, esse grau de maturidade, ele aumenta muito, de fato. Então, assim, o grande ponto de crescimento do Fábio no network
e na classe, no meio empresarial, foi depois que eu comecei a me doar mais. E esse doar, às vezes as pessoas pensam que é algo proporcional, né? Às vezes, eu vou entrar numa entidade, vou fazer negócio amanhã. A gente costuma dizer que o negócio ele é consequência. As pessoas têm que participar sem querer esperar algo em troca. E esse que é o grande problema. Até na própria entidade, Michael, eu conhecendo muitas pessoas, muitas empresas, entendendo o que cada um faz, eu comecei também a vender a empresa dos meus amigos, dos meus parceiros, né? Então, assim, se tinha uma oportunidade, olha, fulano de tal, começava a fazer essa conexão, ligava o ponto 1 ao ponto 2, pum, fazia match. E aí teve uma vez que um amigo perguntou assim para mim, Fábio, a tua comissão aqui está garantida de 10%. E aí eu cheguei e disse para ele, cara, a gente, de fato, estou fazendo isso não é por comissão. Eu só quero uma coisa sua, que você consiga fazer isso que eu estou fazendo por você para o outro, que é muito difícil, e se num dia você chegar a uma oportunidade que possa levar gente, que leve. E ele disse, mas não é possível. Não, cara, assim que funciona o negócio. O negócio que tu já está acostumado em um formato do ganha-ganha, que todo mundo tem que ganhar. E não funciona dessa forma. E aí, engraçado que depois a gente marcou um almoço, ele me apresentou para o sócio dele, que o sócio dele não estava acreditando. Eu disse, não, cara, se você tem seu custo operacional, você tem seu trabalho, mesmo seu ticket médio sendo maior do que o meu, eu não vou querer nada em troca. Mas se naquilo que tiver oportunidade você possa me levar, fechado. E uma coisa, que você faça isso pelo outro. Que no mercado hoje, tão agressivo como está, as pessoas só indicam se tiver alguma coisa em troca, em contrapartida. E aí, justamente quando eu falo que o mercado expurga. Porque aquilo não é parceria, aquilo só é negócio. Se o cara te dá 10%, acabou ali e morreu. E, de fato, quando a gente constrói uma parceria de um para com o outro, eu acho que essa construção é muito melhor do que ter esse retorno financeiro. O retorno financeiro ele vai acontecer, mas é algo gradual, sendo de forma muito sólida e sendo construído a passos que a gente possa tá bastante firme nessa caminhada. Uma coisa, ainda nesse tema ágil, que é muito importante, uma coisa assim que eu acho incrível, é que para mim o Fábio é uma das grandes bandeiras do associativismo no Maranhão. A gente olha o Fábio, né? A gente olha o Robério, né? Para mim são pessoas assim que são ícones do associativismo. E até porque tem muita gente que vai nos assistir que não sabe o que é isso. Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre essa noção exata que você tem do que é de fato o associativismo. Nessa trajetória na entidade, eu tive a oportunidade de presidi-la, principalmente num período bastante crucial, né, que foi no período de 2021. E quem lembra foi o período da pandemia. Para a gente participar de uma entidade associativista, a gente primeiro precisa entender que a briga é pela classe e não é um interesse meu próprio. Quando eu estive como presidente, a bandeira que eu levantava era do empreendedorismo jovem, mas não era a pauta da Acerte Rede quanto minha empresa. E, às vezes, algumas entidades empresariais, elas se confundem e se conflitam com isso. Porque eu estou como presidente. Então, cada presidente que está lá passa 2 anos, dá essa contribuição na figura de presidente, mas continua ajudando a entidade até quando for permissível fazer isso. E logo porque na entidade nossa, que é da AGE, que a gente está falando em questão, ela passa 45 anos, a gente deixa de estar como associado e fica apenas um ex-agiano. Mas continua contribuindo. Já tem pessoas que passaram aqui que são ex-agianos. Lula Filho, um grande parceiro nosso também, que passou por aqui, também esteve na AGE. Então, o associativismo é principalmente a gente brigar por uma bandeira que às vezes não é a minha bandeira. Mas aquilo não pode ir contra o que eu acredito. E isso que é muito importante. Então, assim, o Robério foi um grande par quando esteve presidente da Comac, que foi um período bastante crucial, que as entidades tiveram que ter um protagonismo na busca pelo interesse da classe empresarial, que parece que naquele período o empresário que queria abrir o seu negócio para manter vivo era um mercenário, né? Mas aí, de fato, somente quem passou por aquilo vai entender que tinha muita empresa que já vinha quebrada e o período da pandemia foi um tiro de misericórdia, né? E aí, de fato, que a pessoa já não vinha organizada e, passou uma semana sem faturar, a empresa quebra. Então, assim, não foi por culpa só da pandemia, porque a empresa já vinha bastante desorganizada. E brigar por interesse do outro, muitas das vezes, é chegar e chamar o outro e dizer, cara, nesse ponto você não tem razão. Nesse ponto, acho que você está equivocado. Porque, justamente, a figura do Fábio empresário, ela sai para ser presidente de uma entidade. E esse grau de maturidade que eu consegui ao longo do tempo, e aí vale lembrar, desde o Jurandir,
no qual participei na diretoria da nossa primeira presidente mulher, Shirley Cunha, uma pessoa fantástica, presidindo a entidade, e logo após veio a minha oportunidade de presidir. Mas tudo aquilo foi forjado lá atrás, lá no Minibox Trevo. E só foi potencializado com as pessoas que a gente vem conhecendo ao longo da jornada. Então, assim, quando se fala de network, e aí as pessoas precisam entender que network, muitas das vezes, é sacrificar seu tempo com a família. Michael, as pessoas hoje querem ser conhecidas só pelo WhatsApp. O WhatsApp, de fato, é uma continuidade de relacionamento. Então, às vezes, as pessoas brincam. Quando eu vou a alguns eventos, todo mundo me conhece, mas aquilo foi conquistado ao longo do tempo e sacrificando principalmente a família. Se você perguntar para minha esposa quanto tempo eu passo mais fora de casa dentro de casa, alguém sofre. E é justamente isso. É por isso que eu falo, as pessoas querem ter o que você quer, mas não querem fazer o que você faz. Às vezes, se você tem um evento, tem uma reunião, tem uma assembleia, as pessoas não querem participar. Às vezes, elas querem fechar negócio contigo te mandando um oi no WhatsApp. A construção do relacionamento não é preço só. É aquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Eu tenho certeza que você tem parceiros e fornecedores que te acompanham uma longa trajetória e que não é valor. Não é o preço de um produto ou outro, um pouco a mais, um pouco a menos, que ele vai desfazer a parceria com você. Então, é isso que a gente constrói. E aí, quem está de fora imagina muito, e a gente tem construído algo muito bacana no Maranhão, em algumas outras áreas, principalmente na parte de evento empresarial, é justamente isso. As pessoas dizem, pô, Fábio, como é que tu consegue? Eu só consigo porque eu tenho parceiros que acreditam na nossa ideia e nos ajudam a executar. Porque por si só o Fábio não consegue. Eu lembrei agora do teu discurso de posse como presidente da AGE, na Assembleia Legislativa que a gente teve lá. Lembra que você falou para sua esposa? Lembra? Lembro sim. O que foi? Lembra aí. Então, assim, na verdade, sempre foi uma grande reclamação de casa, mesmo não estando na figura do presidente, que muitas das vezes no horário livre, assim, que estar para o associativismo, Michael, é tirar um tempo que tu não tem, vago. Alguém vai ter que sofrer às vezes. Né? Às vezes até a própria empresa também. Né? E aí eu lembro que eu falei para ela que se eu já chegava tarde, eu ia chegar muito mais. Se eu já tinha, às vezes, perdendo algum evento de família, eu ia perder muito mais. Né? Mas que se fosse passageiro, e de fato não foi. Né? E aí costuma dizer o seguinte, quando a gente está à disposição da classe empresarial, do associativismo, sempre a gente é puxado para outras missões. Né? Mas aí, naquele período, e a gente nem imaginava que ia passar por uma pandemia, e justamente lá a gente traçou uma meta, que a gente ia chegar a 1.000 associados na entidade, e aí naquele comecinho antes da pandemia, a gente dobrou também a entidade, a Shirley nos entregou com 100 e pouquinho, a gente foi para 200 e poucos associados, no curto espaço de tempo, quando veio a pandemia. Porque, de fato, o que a gente quer, e tem um propósito ainda, é que mais pessoas, mais empresários possam ter a oportunidade que a gente teve, Michael, de aumentar esse grau de nível empresarial, grau de maturidade, para que a gente possa, de fato, estar todo mundo na mesma página. Não que eu seja melhor do que os outros, porque eu preciso aprender muito. Mas o que eu percebo, às vezes, que às vezes o empresário ele é uma trajetória muito solitária. Às vezes ele fica muito preso no operacional, ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo para conversar com outro empresário de outro segmento. E você vê que as pessoas bem relacionadas no mercado conseguem permear por todos os segmentos. Então, essa experiência que a gente adquire ao longo do tempo, a gente quer proporcionar para os outros. Mas aí tem um grande problema, às vezes, que é o próprio julgamento. Né? Então, na pandemia, a gente conversou com muitos empresários e, às vezes, quando você vê o nome da empresa de fora, você pensa que é uma coisa, mas quando está da porta para dentro, você vê que às vezes tem dificuldades até piores do que a sua. E aí a gente vai conversando, a gente costuma dizer o seguinte, e aí um ajudando o outro. E sem o pré-julgamento, principalmente porque se você já passou por aquele problema, não queira julgar o outro que está passando aquele momento agora. Então, o que a gente tem que fazer, de fato, é ajudar um para com o outro, e aí esse ajudar, às vezes, é sem querer contrapartida. E aí, justamente, quem é ajudado também ganha, e a gente que está ajudando também ganha muito mais, principalmente por entender que o nosso mercado precisa ser próspero, porque se tua empresa vai bem, Michael, por osmose a minha também vai bem. Né? Dentro de uma reunião, no período da pandemia, o que eu me recordo, justamente estava com o Roberto Lemos, que representava a matéria de construção, a gente brigava pela abertura das empresas de forma muito segura
de forma bastante responsável. Eu me lembro que teve uma pessoa que representava um outro segmento, ela queria que só o dela tivesse aberto. Não, ela queria que só o dela tivesse aberto. E aí eu me lembro que eu falei com o Leopoldo, que justamente do Posto Natureza, que também foi presidente do sindicato de combustíveis, e ele disse, olha, minha empresa está aberta, só que ela está faturando apenas 40%. Então ia adiantar ela estar aberta? Não ia adiantar estar aberta. Então as pessoas são muito individualistas ao ponto de querer resolver o seu problema, o do outro que se dane. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, quando a gente briga pela classe empresarial. E não somente por um segmento estar aberto ou outro. Porque se ela abrir o segmento dela, quem que ia comprar? E aí a gente começou a ver que, na verdade, a gente precisa estar muito conectado entre os negócios, né? E aí eu aprendi também muito com você, você falava sempre muito, no negócio não é eu vender para você, você vender para mim. A gente chegar junto no mesmo cliente e vender junto com mais criatividade. E às vezes parece que falta no nosso mercado, porque o cara só se olha para o seu problema e quer resolver o problema dele. E, de fato, ele não quer ajudar o próximo. E essas conexões que a gente vem construindo ao longo do tempo nos proporciona, de fato, fazer algo diferente que sozinho a gente não conseguiria. Bom, maravilha. Fábio, eu vi que você já falou aqui de alguns perrengues que você passou, né? Teve o perrengue lá quando teve o fechamento do trevo, e ali o trevo se fechando, e você, há 2 meses de ter seu primeiro filho. Anos depois, tem ali o encerramento de uma sociedade já do Serasa, e você já ali às vésperas de ter a sua filha, né? O segundo filho, a sua filha, né? E teve a pandemia também, né? Que você já falou que também foi um grande desafio. Mas assim, desses perrengues, já teve algum momento que o Fábio chegou ali, em casa ou no carro, olhou assim pro espelho, ou sozinho, conversou consigo mesmo e falou assim, cara, não dá mais, eu vou desistir, isso aqui não é para mim, não. Michael, a dificuldade, acho que todo mundo passa, né? Só que a gente tem que estar muito forte mentalmente para poder enfrentar ela. O que a gente percebe, que aí, nas novas gerações que estão surgindo, que são muito fracas emocionalmente, né? Então, às vezes, a gente costuma culpar muito o outro pelas situações que nós passamos, né? Mas aí, volto a dizer, o Fábio que está aqui hoje foi forjado em cima de derrotas e vitórias. As pessoas só querem vitórias. As pessoas só querem ter êxito em tudo aquilo que fazem. E aí, de fato, a base que eu tenho, além de familiar, no qual eu fui nascido de um berço de uma família, quem eu escolhi estar comigo foi muito importante. Então, minha esposa, Milena, foi um grande alicerce para que a gente passasse por tudo isso. Porque em algumas situações, às vezes a gente vê que a companheira que está do seu lado é a primeira a desistir de você. E esse nunca foi o caso. E olha que a gente já passou muito perrengue, Michael. Eu já dormi no chão com ela e meu filho. Já chegou dias de não ter, às vezes, o que comer de fato. A gente não chegou a passar fome, mas a gente teve situações muito aperreadas. Mas em nenhum momento ela deixou de estar do meu lado. Então, de fato, o que nos fortalece é quem está junto conosco, né? Então, justamente a fé em Deus, mas entender que tudo é transitório. Os batimentos do coração é em cima e embaixo. Se a gente quer uma linha tênue, a gente morre. Então, de fato, a nossa vida ela é construída em cima de derrotas e vitórias. E as derrotas, a gente tem que aprender muito com elas e com as vitórias também. E a gente tem que imaginar o seguinte, nem tudo que está muito ruim que não possa piorar, nem tudo que está bom não possa melhorar. Então, de fato, as pessoas só querem enxergar, e é justamente aquela foto instagramável, só quer enxergar o sucesso. Mas se você buscar as pessoas de sucesso, Michael, não são as pessoas que são modinha. As de sucesso, todas passaram por dificuldade. Não teve uma que só teve glória. Não teve uma. Então, de fato, isso tem que, de fato, a gente ter essa experiência e pegar essas pedras e construir o nosso caminho. Querer se abalar com isso, e aí às vezes as pessoas brincam, são um pouco forte emocionalmente por isso, porque eu vi muita coisa voltando lá atrás. Quando eu fui maqueiro, eu vi muita gente morrendo, Michael. São sonhos que se acabam. Então a gente precisa, de fato, ter muita serenidade para encarar os desafios, porque nem sempre é o fim do poço. E eu me lembro nesse período de muita dificuldade, de 2012, já quando eu já estava na nossa casa, e em nenhum momento
eu andava me reclamando. Só quem sabia do problema era eu e minha esposa. E aí, às vezes, não parece algo até que seja egoísta, mas eu não andava falando para os outros qual era a nossa dificuldade. Até mesmo para os meus pais. Por quê? Porque, de fato, a gente tinha que segurar. E, de fato, era eu e ela que tinha que segurar. E a gente tinha que achar, de fato, esse caminho e essa luz do caminho para a gente poder percorrer. Mas muito em voga daquilo que quem estava comigo. Porque se fosse uma pessoa pessimista que me colocasse para baixo, dificilmente eu ia conseguir superar os desafios. Muito bom, né? E, Fábio, vamos imaginar hoje, o Fábio acaba de ganhar a condição de poder entrar lá na máquina do tempo, no DeLorean, lá do Mark McFly, do Professor Brown, lá do De Volta para o Futuro. Você ganha a condição de poder fazer uma viagem no DeLorean. Para qual período do tempo você gostaria de voltar? E nesse período, se você gostaria de mudar alguma coisa? Michael, voltar ao passado, às vezes é aquele efeito borboleta, né? Você muda todo o seu futuro. E a gente precisa entender tudo aquilo que eu passei durante minha vida toda, construiu o Fábio que se tem hoje, né? Mas uma coisa que, com a maturidade que eu tenho hoje, e aí a gente precisa entender que os nossos pais só querem o nosso bem. Eu digo isso porque quando mais novo, eu sempre imaginava, meu pai tá vacilando, tá falando isso, tá vacilando, me cobrava muito. Eu disse, porra, não é possível, eu costumo até brincar. Rapaz, quando eu estava em casa, era mandado pelos meus pais. Casei, pensei que ia me mandar. Não, eu mando pelos filhos, pela esposa, eu costumo até brincar. Mas quando eu volto para esse passado, é entender e poder sugar muito mais dos meus pais. Porque logo assim, quando meu filho nasceu, meu pai se separou da minha mãe, e eu tive convívio com meu pai diretamente todos os dias até os 17 anos. Dali em diante, tudo que eu tinha de experiência de pai, eu tinha que passar para os meus filhos. E hoje, quando a gente se encontra, são momentos valorosos que a gente olha para o passado e a gente vê que tudo foi necessário. Até as tacas, né, que a gente apanhava. E aí, até brincando uma vez com meu filho, eu disse assim, meu filho, seu pai já apanhou muito. Aí teve uma coisa que meu pai me disse assim para mim e para ele, disse, olha, o seu pai nunca levou uma taca que não foi merecida. E isso marcou muito, porque teve muita gente, teve algumas vezes que ele não me bateu. Mas ele disse, por que nenhum pai quer bater no filho? Mas a correção que eu tive lá atrás, aquilo que eu extraí dos meus pais, é aquilo que eu tento passar para meus filhos. E aí, às vezes, quando a família, às vezes, cobra muito, principalmente a ausência dos pais pelo trabalho, meu pai sempre trabalhou muito, Maico, trabalhou muito. Então, eu via naquele porto seguro. E eu disse, eu não posso decepcionar meus pais. Eu quero esse orgulho, não só para os outros, mas para os meus pais. Porque eu acho que não tem decepção pior do que um filho trazer angústia, decepções, qualquer que seja, ou com droga, ou com bebida, para os seus pais. Eu quero esse orgulho para os meus pais. Para que um dia os meus filhos possam querer ter esse mesmo sentimento. E nessa trajetória, como se falando, nem tudo são rosas, né? É justamente essa falta que a gente faz em casa, né? Não estando em casa, tá viajando. Então, já teve alguns momentos de aniversários que eu não tive presente, inclusive agora, recente, estou chegando de Vitória, justamente que eu participo da diretoria da CONAGE, da Confederação Nacional, e estive ausente no aniversário de 20 anos do meu filho. Mas quem vê, as pessoas querem ter o que tu tem, mas não quer fazer o sacrifício que você faz. Porque eu tinha um compromisso também com a entidade que eu estou hoje como diretor financeiro, eu tinha que ir lá. E era um compromisso. Mas aí, às vezes, é esse tipo de sacrifício que a gente quer fazer para que no futuro eles possam entender tudo aquilo que a gente tentou proporcionar para a família, para a nossa Cert Rede, que é a nossa empresa que a gente tem hoje, para que possa ser justamente, pronto, fez e fez bem feito. Então, aquilo que a gente faz no passado, querer mudar muita coisa, muda todo o nosso futuro. Então, é mais querer aproveitar um pouco mais a convivência com os meus pais. Mas nada de querer mudar alguma coisa. Porque, de fato, queria mudar todo o meu futuro. Então, queria percorrer por esse mesmo caminho. Maravilha, muito bom. E aí, a gente sabe que, e você já citou vários nomes aqui, que a trajetória, a jornada do empreendedor, ele não consegue trilhar esse caminho todo sozinho. Ele precisa ter pessoas ali que
ajudam, que auxiliam muitas vezes, às vezes não é nem com dinheiro, é com uma palavra, com um conselho, né? Com um ombro, né? Alguma coisa ali que possa, naquele momento, suprir uma necessidade nossa, seja ela emocional, financeira, enfim. E você até já citou vários nomes aqui de pessoas, né, da sua família, parceiros de negócio, mas agora vai ser dado a você a possibilidade de presentear alguém com uma placa, um troféu, uma medalha. Essa pessoa que vai ganhar esse prêmio é a pessoa mais importante em toda a tua trajetória profissional. É aquela pessoa que, de tão importante que foi para você se tornar quem você se tornou, ela merece uma placa. Para quem você daria? Michael, eu acho que essa é uma opção um pouco complicada, que são várias pessoas que nos ajudaram na trajetória, né? Mas uma das principais parceiras nessa caminhada que eu acho, como eu te falei lá atrás, né? Os pais, a gente nasce de um berço de uma família. Mas quem eu escolhi para estar comigo, eu acho que é minha esposa. Porque eu tenho mais da metade da vida junto com ela. Eu já tenho 21 anos que estou com ela, né? Então eu tenho 38. Então, mais da metade da vida eu vivi junto com ela. Muitas das coisas que a gente conseguiu, às vezes ela teve que abdicar de alguma coisa. Né? Então, é a pessoa que merece o reconhecimento, que merece tudo aquilo que a gente vem plantando, porque se eu não tivesse o apoio, a dedicação e até mesmo os puxões de orelha, eu não estaria onde estou hoje. Né? Então, entre todos, eu acho que ela seria a pessoa mais importante. Foi a pessoa que eu escolhi para estar junto comigo nessa vida, né? Os meus pais são muito importantes, mas quando eu saio da minha casa para me unir com uma pessoa, para a gente poder trilhar esse caminho, eu acho que, principalmente ela, é uma pessoa que me dá, além dos puxões de orelha, me elogia muito e é minha fã número 1. Né? Então, a partir desse amor, nascem os 3 filhos, Rodrigo, Maria Eduarda e Manuela, mas ela é a pessoa principal, porque sem ela eu não teria também os meus filhos. Então, ó, aquela câmera ali é a sua câmera, né? Você olha para lá e dá a placa para ela. Bom, então hoje é dia de agradecer a tudo que ela vem estar fazendo pelo Fábio Henrique, né? Pela nossa família, pela nossa empresa também, agradecer toda a nossa trajetória que a gente teve junto, né? Então são mais de 20 anos de relacionamento, de altos e baixos, de vitórias e derrotas, mas sempre estando comigo. Então, acho que esse episódio, de fato, Michael, é dedicado a Milena, a pessoa que escolheu também estar comigo, né? A pessoa que está sempre, é uma parceira, é uma pessoa que torce muito pelo nosso sucesso, está sempre lá, me esperando para justamente dar o abraço e justamente dar o puxão de orelha quando tem que dar e principalmente de elogiar. Porque você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o seu lugar seguro é sempre dentro de casa. Muito bom, muito bom. A gente falou aqui de perrengue, aí agora a pergunta é a seguinte: você se recorda de algum acontecimento na sua jornada profissional que quando isso aconteceu, você disse assim, caramba, pronto, eu tenho aqui a comprovação de que eu estou no caminho certo? Bom, Michael, na vida empreendedora, do mercado B2B que a gente convive, acho que uns 3 a 4 anos atrás, a gente decidiu enveredar para um outro caminho também pela CertRede, né? Que é justamente promovendo alguns eventos, organizando algumas coisas para a classe contábil, a classe empresarial. E dentro desse caminho a gente começou a perceber que era um mercado qual a gente não dominava, mas tinha muita vontade de fazer certo. Né? Então, no ano de 2022, no ano de 2020, a gente conseguiu organizar aí o campeonato contábil, né? No qual é sucesso, um dos principais campeonatos do Brasil na área de contabilidade, no qual é referência hoje. Né? E aí, logo após ano passado, a gente decidiu fazer um evento chamado Cert Day, que é o dia da CertRede. E aí, o que sempre me deixava muito inquieto é principalmente que, para o setor poder se capacitar, ele tinha que ir para fora do Maranhão. E nessa convivência minha do associativismo, viajando o Brasil todo, e esse espírito de vira-lata do maranhense, eu disse, não, cara, a gente precisa mudar isso. E com isso a gente fez o Cert Day no Multicentro Sebrae, conseguimos colocar lá mais de 30 expositores, colocando mais de 1.500 pessoas no Sebrae. E esse ponto que a gente fica assim, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Nesse receio, é justamente quando todo mundo fala que não vai dar certo,
a gente vai lá e faz acontecer. Mas isso só acontece porque a gente tem parceiros que nos ajudam e compram a ideia conosco, né? Então, assim, esse momento até mesmo de um mercado que a gente não permeia, que é o setor de eventos, a gente começou a fazer, mas não é evento de entretenimento, mas é de capacitação. E com isso a gente começou a permear alguns caminhos para que pudesse cada vez mais ter essa estabilidade nesse segmento e fazendo algo diferente. Prova disso, que esse ano a gente conseguiu fazer uma edição Imperatriz, no mês de junho, e logo após a gente fez a edição de São Luís. De São Luís a gente teve que mudar o formato, mas a gente fez um especial com o Zico, né? Trazendo o Zico, trazendo Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, de 13 a 18, e trazendo um dos principais nomes do mercado futebolístico, que é Marcelo Paes. Mas, Fábio, era um evento esportivo? Não, era um evento esportivo, com fundo esportivo, mas principalmente trazendo nomes para trazer histórias empreendedoras, né? Então, assim, o Marcelo Paes é uma das grandes referências de reorganização de um clube, trazendo um clube da Série C para a Série A, disputando Sul-Americana, Libertadores, e aí a palestra dele justamente ele diz isso, que a bola não entra por acaso. Se não tem gestão, planejamento, se não tem, de fato, pessoas boas que possam lhe ajudar, ele não consegue. Porque, de fato, o futebol é um business. O que a gente quis extrair, o que desse tipo de business eu posso trazer para dentro do meu negócio? Então, foram ovacionados, né? Principalmente o Marcelo Paes, né? Que é um cara que eu admiro muito pela sua trajetória, no qual fez no Fortaleza, em relação ao termo de profissionalismo. E a gente, cada ano, quer trazer algo diferente. E aí, o que me incomoda é justamente que as pessoas queiram participar de eventos de renome nacional e tenho que sair do Maranhão. E com isso a Sete Rede se propôs a fazer eventos no Maranhão, trazendo os palestrantes de fora para vir para cá. E aí tem uma outra coisa também que serve de puxão de orelha. Às vezes tem gente que prefere ir para fora, pagar aéreo, hospedagem, ingresso muito caro para poder participar de evento. Mas quando a gente consegue, com muito sacrifício, trazer essas pessoas para cá, para dentro do nosso estado, parece que as pessoas não valorizam. Ela prefere pagar R$1.000 no ingresso fora do que pagar R$100 no ingresso aqui dentro. Então, e esses eventos que a gente faz é no propósito justamente para poder aproximar mais isso, né? Então, assim, e aí outra coisa que a gente costuma dizer, as pessoas que a gente consegue trazer é muito em voga do relacionamento. Porque não sou eu que conheço o Zico. Através de um grande parceiro nosso, Léo Silva, que tem contato com o Zico, conseguiu conversar com ele, vendeu a ideia, a gente foi lá, explicou o propósito do evento para ele poder vir para cá. Então, assim, a gente consegue chegar longe, mas não somente pelas nossas forças, e sim por todo mundo que está em nossa volta. Bom, maravilha. Fábio, e aí, nesse exato momento, a gente sabe que tem muitos empreendedores, muitos empresários, muita gente que, de repente, nesse momento, está passando por algo que você já passou, está sentindo nesse exato momento uma dor que você já sentiu e já teve aí a experiência de poder superar tudo isso. E eu sempre peço, né, para os convidados que vêm aqui, poder, se pudesse pegar aqui uma garrafinha de água aqui da Psyll e poder encher ela com um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, olhando na sua câmera lá, se você pudesse olhar agora para Fábios do passado, outras pessoas, que mensagem você passaria para eles para ajudá-los em suas trajetórias? Bom, pessoal, eu acho que eu também estou no eterno aprendizado, né? Mas uma coisa que a gente pode deixar de mensagem é que você possa se despir de vaidade e procurar ajuda. Muitas das vezes a gente vê o próprio empresário, de fato, morrendo sozinho com o seu negócio e tem vaidade de pedir ajuda para os outros. E isso que me ajudou muito foi principalmente entrar nas entidades empresariais e principalmente, gosto de citar, principalmente a AGE, que é justamente a formação de grande liderança para que a gente possa assumir outros compromissos que a gente vem a ter, mas principalmente que você possa gritar e pedir ajuda. Porque, de fato, você sozinho, às vezes, você não consegue. Mas se você consegue compartilhar com pessoas de confiança, começa a conviver com outros empresários de outros segmentos, que às vezes o produto final é diferente, mas o processo é o mesmo, as dores são as mesmas. E que você possa participar. Vale lembrar, pelo WhatsApp você não consegue isso. Participar apenas de um encontro, mandar mensagem, pensar que vai ter uma resposta, que você possa conviver com pessoas melhores que você e que você possa buscar entidades empresariais do nosso estado para que possa estar se associando, estar participando de evento e estar também, de fato, fazendo essa troca. E, de fato, sem nenhum pré-julgamento. Às vezes que você tem essa dificuldade, tem uma dificuldade que você já superou, mas que outra pessoa também não superou.
e que você possa também ajudar os outros. A gente costuma dizer que, na verdade, você recebe aquilo que você doa, é proporcional. Se você ajuda o outro, tenha certeza que um dia você vai ser ajudado. Pô, maravilha. E aí, Fábio, toda vez que vem aqui um convidado, as entrevistas, elas não têm um número. Todo episódio tem um nome, né? Uma coisa bem personalizada. É algo mesmo para a gente deixar que todos entendam, inicialmente já pelo convite a assistir a entrevista, já ter ali uma noção do qual foi a grande pauta ali, vamos dizer, abordada por aquele entrevistado. E eu sempre, conforme a gente vai conversando, eu penso e sugiro, né? Se você achar que a gente pode melhorar, a gente melhora. Mas esse nome tem que surgir agora aqui do episódio, tá? Então eu pensei que o episódio podia ser assim. Podcast, o Caderno que Virou Empresa, segunda temporada, 9º episódio, Fábio Henrique, Cert Rede, e aí o nome do episódio seria Sozinho Você Não Consegue. Fechado, eu pensei que ia ser 9 Ronaldo Fenômeno, mas tá bom, esse aí tá casou muito bem. Eu acho que Sozinho Você Não Consegue, talvez eu acho que aqui hoje tenha sido a mensagem que fica mais forte da sua entrevista. É como você consegue, não só dentro da sua trajetória, pessoas da sua família, sua esposa, seus pais, parceiros comerciais, a sua trajetória no associativismo, toda essa sua jornada, ela é marcada por uma mensagem, que você precisa se relacionar com outras pessoas, você precisa fazer networking, precisa se envolver com projetos, muitas vezes sem nem pensar em ganhar com aquilo ali, mas fazer, né, para que você não pense que tem que ser ganha-ganha, como você falou, né? Fazer, semear, né? Você semeia o campo para poder ter uma colheita depois. Então eu acho que o nome do episódio ser Sozinho Você Não Consegue é um símbolo do que o Fábio ele representa, né? Uma pessoa que sempre pautou as suas relações, os seus projetos por engajar e se engajar com várias pessoas. Marco, certeza que é um bom título e principalmente quando se fala na trajetória, nas parcerias, tem parcerias que a gente tem que é blindada, que um outro fornecedor às vezes, pô, mas como é que eu consigo entrar nessa empresa? Como é que eu consigo tirar aquele contrato e botar aquele? Porque as pessoas às vezes só pensam que tudo é preço. Pensam que às vezes é 10 centavos a mais, 10 centavos a menos, 10 reais a mais, 10 reais a menos, vai fazer você fechar o negócio. E de fato, e isso foi muito claro na pandemia, eu costumava dizer o seguinte, às vezes a gente via fornecedores ligando para você cobrando em torno até de ameaça. Uma vez eu disse assim, olha, conforme você vai lidar com essa situação, as pessoas vão lembrar disso. As pessoas vão lembrar conforme você se posicionou no momento de alta pressão. Porque a pandemia passa, mas aquilo que você falou lá atrás fica. Então, para que a gente possa cultivar as parcerias, o network, ele é muito importante ter essa serenidade. Justamente no momento de pressão, para que a gente possa atender um lado do outro, para que a gente possa ser bastante sereno e construir parcerias sólidas. Porque isso é que nos faz crescer hoje. A Cert Rede cresce com parcerias sólidas. A gente faz o que faz, os eventos que a gente faz, que às vezes quando ninguém acredita, os teus parceiros acreditam em você. Então, quando lá no começo de 22 eu disse que ia fazer um grande evento de contabilidade, o maior evento do Norte e Nordeste, ninguém acreditava em mim, da rua. Mas os parceiros acreditavam. Acreditaram na ideia e compraram a ideia. E quando a gente vê no dia aquilo se realizando, a satisfação não é só minha. É de quem esteve conosco e quem acreditou. Né? Então, assim, até um registro para que essas loucuras aconteçam, a gente tem vários parceiros, mas eu queria citar alguns. O Wanderson Vasconcelos, o Ronaldo, que é o nosso parceiro do nosso mascote. A gente tem o Rubenilson, que é do setor de filmagem. A gente tem o Hans Miller, que é na parte de estrutura. A gente tem vários parceiros, e eu não quero citar até mais para não poder ser ingrato, mas são parceiros que acreditaram conosco, principalmente o Wanderson e o Ronaldo, que foram as primeiras pessoas em qual eu compartilhei. Sentei e disse, vocês topam? Eu disse, eu estou dentro. E isso dá força para que a gente possa fazer algo que ninguém nunca pensou. Então, quando a gente fala de querer fazer a diferença no nosso estado, é deixar de ter espírito vira-lata e fazer acontecer aqui. Por aqui, Michael, já passaram por essa cadeira vários empreendedores de sucesso. E todos fazem diferença no seu segmento. Todos fazem diferença. Mas por quê? Se deixaram à disposição para poder fazer. E todos não estão em busca do dinheiro.
Estou em busca da solução. O dinheiro é uma consequência. Quanto a gente mais corre do dinheiro, mais o dinheiro corre da gente. E dinheiro tem que ser uma consequência para dentro do seu negócio, para poder manter seu negócio saudável. Com certeza. Fábio, eu queria te agradecer muito. Uma coisa que eu sei que é muito valioso para vocês, para nós, é o tempo. E você poder ceder um pouco do seu tempo para vir aqui compartilhar a sua história com a gente, mostrar para pessoas que, de repente, nesse exato momento estão passando pelas mesmas coisas que você passou, para inspirar, para ajudar. Esse é o propósito do Caramba que Virou Empresa. Então, queria muito agradecer pelo seu tempo. Eu fico muito lisonjeado com isso. Eu falo para todo mundo, eu falo, olha, gente, eu sei que você tirar aqui 1 hora e meia para vir aqui sentar comigo, bater um papo, você está deixando de fazer alguma coisa. Então, você está fazendo isso por mim, pelo nosso projeto, pela nossa causa, isso é muito importante, eu fico muito lisonjeado. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso Caderno que Virou Empresa. Michael, só um adendo. Você sabe quando é que a gente mais cresce na nossa empresa? É quando a gente sai dela para poder conversar com outros empresários. E isso que a gente faz aqui, de fato, fazendo a gravação do podcast, poderia ser um papo nosso. Aí a indagação que eu faço, você empresário, quando é que você está saindo do seu negócio para conversar com outro empresário? Tirar 2 horas de relógio para conversar. E aí, de fato, a gente começa a ter vários insights justamente sobre isso. Eu sempre disse, eu cresço quando eu saio da minha empresa para conversar com os outros. Operacionalmente preso lá dentro, a gente não vai conseguir ter muita coisa. A troca de experiência, né? Então, é justamente essa troca de experiências. Então, estar aqui, para mim, é uma grande satisfação, principalmente por tudo que você tem construído, e é importante que isso é um legado que vem sendo construído pela classe empresarial maranhense, e por todas as pessoas que passaram aqui. São pessoas fenomenais, todas com sua história, e é bacana que as pessoas começam a ver uma história que não poderia nem ter acesso, mas que começam a conhecer, de fato, pelo menos uma parte da história de cada empreendedor, e comecem a entender que a vida não é fácil. Mas mesmo com todos os problemas, a gente decidiu empreender e a gente quer ver o nosso Maranhão em outro patamar. Histórias reais, de pessoas reais, né? Hoje nós tivemos aqui a mesa de plástico que virou empresa. Isso mesmo. Né? Tem o caderno que virou empresa, tem aqui a mesa de plástico que virou empresa. E até quebrar aqui o protocolo para te cumprimentar, meu amigo. Muito bom, muito bom. Sensacional o papo, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, olha só, é o que eu sempre digo aqui, né? Todo mundo que vem aqui compartilhar com a gente, aqui na mesa do Caderno que Virou Empresa, são pessoas que, por mais que tenham a sua trajetória em outros ramos, em ramos diferentes, mas os ingredientes que formam a jornada dessas pessoas são muito parecidos, né? Você vê que todo mundo fala de fé, fala de persistência, fala de abdicação, todo mundo aqui mostra o quanto é que você tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras, o quanto tem que ser resiliente, persistente, né? Então, esses ingredientes são ingredientes que a gente consegue enxergar em todas essas pessoas e é isso que a gente quer, é para esse fim que a gente quer que sirva o Caderno que Virou Empresa. E são pessoas que, nesse exato momento, podem estar passando pelas mesmas situações que os nossos entrevistados passam e, às vezes, um pequeno trecho, de repente nem a entrevista toda, às vezes um cortezinho do podcast que a gente posta, a pessoa no momento certo é tocada por aquilo e fala assim, poxa, eu estava precisando escutar isso aí, era isso que estava faltando para mim. Então, antes de acabar o programa, esse 9º episódio, eu já estou treinado, eu vou colocar aqui as redes sociais na tela. Para você que acompanha sempre o Caderno que Virou Empresa, sabe que durante vários episódios, eu ia terminar o programa, o pessoal me lembrava, ei, as redes sociais, eu já estou treinado, antes de terminar o programa, eu mesmo já estou chamando aí, ó. Então, essa aí é a minha rede social lá, né, do Michael Delamy, lá tem bastante conteúdo lá sobre marketing digital, vendas, e tem os cortes, né, logo, logo vai ter muitos cortes aí da entrevista com o Fábio aqui, que tem muito insight legal, né, uma história sensacional aí, de persistência, de perseverança, de resiliência do Fábio. Então, logo, logo vai ter cortes aí do Fábio para você poder assistir. Se quiser assistir os episódios na íntegra, tem ali no link da minha bio lá, ó. O clique que você faz ali vai direto para o canal do YouTube da Epapu TV. Então, quando você clica ali que você quiser assistir os episódios na íntegra, e recomendo muito, você clica ali no link da minha bio lá, ó, Michael Delamy, e já cai lá para ver os episódios inteiros no nosso canal da Epapu TV no YouTube. Aí é o Instagram do Fábio, tá? Se você quiser acompanhar aí a trajetória, o dia a dia do Fábio, ó, você tem bem ali nada mais nada menos que Zico, tá?
Zico ali, ó, o Zico de verdade, não é o Zico fake aqui, o Fábio não, viu? O Zico de verdade ali, que participou do evento que o Fábio citou, né? Então, você consegue aí também na rede social do Fábio acompanhar um pouco do dia a dia dele, dos seus negócios, né? E dos eventos que ele vem trazendo para o Maranhão, que tem contribuído tanto, principalmente com a classe contábil, né? Mas com os empreendedores como um todo, né? Diego ali, né? Bandeira de Melo, sensacional o que o Fábio, através da Cert Rede, vem fazendo aí pro empreendedorismo aqui maranhense, tá? E vamos seguindo aí, produção também, com o canal da Epapu TV. E aí eu peço para vocês aí que se inscrevam no canal, compartilhem, né, as entrevistas, comentem. Aí tem já com o episódio do Fábio, nós vamos para o 19º episódio do Caramba que Virou Empresa. Então, tem muitas entrevistas aí que certamente você vai se inspirar bastante. Eu vejo hoje já empresários dizendo assim para mim, Maico, olha, hoje à noite eu abri um vinho com a minha esposa e assisti a entrevista de tal pessoa. Aí eu falo, poxa, cara, que legal, né? Como é legal a gente poder estar proporcionando esse tipo de entretenimento de altíssimo nível para essas pessoas. E aí no Epapu TV, no canal, não tem só o Caramba que Virou Empresa. Para você que gosta aí de música, lá tem também o Parafraseando, né? O Parafraseando vai voltar. Del tá voltando com ele num cenário novo. Aí o Parafraseando também está sempre se superando aí e trazendo muita novidade. Então acompanha lá também, ó, no Instagram da Epapu TV. Você consegue ver lá também muita novidade aí sobre a Epapu TV, sobre a produtora da Epapu, né? Tecnologias que a gente vem trazendo aí para esse mercado de vídeos institucionais, vídeos comerciais, vídeos publicitários, podcast, enfim, vários trabalhos que são realizados aí com muita excelência na Epapu TV pela equipe do Del, Odaí, Edemir, a galera toda lá, todo mundo mandando muito bem aí na Epapu TV, beleza? Então, pessoal, mais uma vez agradecer muito por essa oportunidade de estarmos aqui hoje no 9º episódio da 2ª temporada. Vamos encerrar a 2ª temporada ainda em 2024, né? Logo, logo aí vem o 10º e último episódio da 2ª temporada. Em 2024 vem aí a 3ª temporada. Vamos continuar mantendo aqui esse altíssimo nível e trazendo aqui muitos empreendedores com histórias fantásticas para estar inspirando todos, né? Para não deixar o legado desse caderninho aqui morrer, né? Para fazer com que muita gente possa continuar tendo inspiração, continuar tendo insights, né? Para seguir nessa carreira, nessa trajetória do empreendedorismo que a gente sabe que não é fácil. Pelo contrário, não tem facilidade nenhuma, muita dificuldade. E é isso aí. Espero vocês no próximo episódio do Caderno que Virou Empresa. Ó, um abração. Valeu. Fui. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.